Minhas amigas, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Hoje adentraremos ao tema propriamente dito de desenvolver o conceito de sofista e quem eram os sofistas. Vejam só, Sófos é sábio. No entanto, com o decorrer do tempo, essa palavra sófos foi tomando uma conotação, vamos dizer assim, de impostor do saber, porque Sócrates e Platão entraram em altercações intelectuais com os sofistas. Os sofistas eram professores viajantes que, por um determinado preço, vendiam ensinamentos voltados única e exclusivamente para a retórica e direcionava o logos reflexivo humano única e exclusivamente para o poder político. Então, a retórica era conhecida como a arte do discurso, mas o discurso oco, o discurso vazio, sem conteúdo. E, por outro lado, canalizava a reflexão humana única e exclusivamente para o domínio de classe. Então, ironicamente, como o método socrático é ironia e maêutica, ironicamente, Sócrates, Platão deveriam dizer a eles: ó, como você é sábio, hein? Então, é nesta seara que nós estamos trilhando. Os seus conhecimentos eram utilitaristas, ou seja, para conseguir isso, não era conhecimento para enriquecer o homem, para enriquecer a sociedade. Daí, então, eles serem adversários intelectuais da filosofia, segundo a tradição da história da filosofia no Ocidente. As lições dos sofistas não tinham como objetivo o estabelecimento, vamos assim dizer, de uma verdade única. Sócrates perguntava a eles: o que é a justiça? Os sofistas respondiam a Sócrates: justiça aonde, Sócrates? Em Atenas é um conceito, em Esparta é outro conceito, em Tebas o conceito de justiça já é outro. Sócrates então dizia o seguinte: não, eu quero um conceito único e verdadeiro. Um conceito de justiça que sirva para todas as comunidades, para todas as polis, para todas as cidades-estados da Magna Grécia. Então, os sofistas começaram um procedimento metodológico de relativização do conhecimento, ao passo que Sócrates e Platão queriam um conhecimento mais consistente. Lembrem-se de Heráclito e de Parmênides. Então, Sócrates perguntava: o que é a justiça? Portanto, ele não queria ouvir um conceito que possuía várias características, um conceito multifacetado, um conceito de justiça com várias peculiaridades, com várias diversidades. Desse modo, a razão reflexiva dos sofistas tinha o objetivo único e exclusivo de demonstrar que cada lugar possui um determinado conceito de justiça, de ética, de bem, de mal. Desse modo, então, veio o período de relativização dos conceitos e, junto com isso, a decadência do Império Grego. Sócrates, Platão e depois o discípulo de Platão, Aristóteles, tentarão, como se diz, segurar a desconstrução, mas, às vezes, é difícil nadar contra a correnteza. Então, tem gente que prefere nadar junto com a correnteza. Não era o caso de Sócrates, Platão e nem Aristóteles. Então, através de uma argumentação de retórica e vazia, oca, sem sentido, os sofistas iam penetrando, ensinando a classe dominante a fazer discursos não para transmitir conhecimentos, para desenvolver o logos, mas sim para, vamos dizer assim, usar um termo de hoje, alienar as pessoas. É um termo anacrônico, mas não custa nada. E vejam como isso é um tema eterno. Machado de Assis, o nosso grande literato,
em um dos seus contos chamado A Teoria do Medalhão, o pai de um moço de nome Janjão, vejam aí a ironia machadiana, o nome do medalhão é Janjão. É até engraçado. Então, o medalhão vai ensinar a Janjão a como ser a classe dominante na antiga capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então ele disse a seu filho: a vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e, com os suspiros de uma geração agonizante, é que se amassam as esperanças de outra geração. Então vejam que Machado de Assis, assim como Sócrates, Platão, percebiam o que a classe dominante faz com a classe dominada. E quando há a interferência da educação, da reflexão, essas pessoas são perseguidas, são mortas, são condenadas por um tribunal do júri democrático ateniense a beber o veneno de uma planta de nome cicuta. Então vejam a tragédia grega acontecendo. E então os discípulos de Sócrates também combatiam os sofistas, e o momento histórico vivido naquele momento também não era favorável, porque a Magna Grécia, vamos dizer assim, favoreceu o desenvolvimento dos sofistas. Era uma época de lutas, de corrupção, evidentemente que os oportunistas de plantão, é neste momento que eles conseguem se posicionar bem dentro da sociedade. Os cidadãos mais ambiciosos sentem-se, vamos dizer assim, mais à vontade, não é? A necessidade de aprender a arte de argumentar em público, mas canalizada para manipular as assembleias nas praças públicas, nas igrejas. Então, por exemplo, eu já disse em aulas anteriores, o conceito de sofista é disputado com Sócrates no livro 1 da República de Platão sobre o que é a justiça. Sócrates retrucava Trasímaco, retrucava Górgias. Então vejam, Protágoras de Abdera, um grande sofista, disse: o homem é a medida de todas as coisas. Então vejam que os sofistas queriam tirar do referencial grego a cosmologia, a filosofia da natureza, a antropologia, e conduzir tudo para uma relativização. Protágoras da cidade de Abdera, um grande sofista, habilidoso, mas dizia uma frase, vamos dizer assim, que para o tempo da Magna Grécia era uma frase meio que profana. Vejam só, o homem é a medida de todas as coisas. Eu mesmo que Protágoras estivesse dizendo: eu, Protágoras, sou a medida de todas as coisas. Eu, Protágoras de Abdera, sou eu quem decide, quem vive, quem morre, o que é certo, o que é errado. Deixo aqui a todos vocês o meu forte abraço. Inscrevam-se em nossos canais. Se gostaram, deixem um like e façam comentários na parte inferior do vídeo. E até o nosso próximo encontro com o desenvolvimento do tema dos sofistas.